Olá, turma do sexto ano. Olha eu aqui novamente, professora Débora. E hoje nós iremos ver mais um conteúdo do capítulo final do livro de vocês, tá? Hoje nós vamos com sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Pois é, vamos ver as definições das palavras sinônimas. São sinônimas as palavras que têm significado equivalente ou semelhante, ou seja, aquelas que vocês escrevem de forma diferente, porém têm o mesmo significado. Não há sinônimos perfeitos. É preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não seja alterado. O que ele quer dizer, o texto? Ele está explicando que, às vezes, numa leitura de texto, aquela palavra que é um sinônimo de algo que você já sabia, porém, por estar em contexto, você precisa ler todo o parágrafo para você entender o sinônimo, ou seja, o significado daquela palavra. Se é igual àquela que você tenha lido, talvez, em outro livro ou em outro texto. Aí aqui eu dou uns exemplos. Fiel, leal. Oferecer é a mesma coisa que dar e dedicar. Alegre, satisfeito. Alto, elevado. Belo, bonito, lindo. São sinônimas, palavras sinônimas. E aqui eu dou mais exemplos. Desta vez, sinônimos perfeitos e os imperfeitos. Bonito, belo. Alfabeto, abecedário, gente. Abecedário, eu acho da época da minha mãe, falava-se assim. Hoje vocês conhecem mais por alfabeto. Após, depois, léxico, vocabulário. Então, léxico, que eu falo muitas vezes nas nossas aulas de gramática, é a mesma coisa que vocabulário. Então, os sinônimos perfeitos são aquelas semelhanças diretas, tá? Que não tem nenhum subterfúgio, ou seja, nenhum desvio. Você já sabe imediatamente o que significa. Já os imperfeitos, impaciente, ansioso, ou seja, uma pessoa impaciente, ela não tem paciência. Obeso, gordo. Alegre, feliz. Feio, horrível. Então são aqueles sinônimos um pouco distantes na pronúncia, mas tem o mesmo significado. O uso do sinônimo nas frases. Vamos lá, os exemplos? Eu moro em Alto Alegre. Olha só, eu resido em Alto Alegre. Então, moro e residir são a mesma coisa, o mesmo significado. Apareceu e surgiu também significam a mesma coisa. Quer e deseja. Neste contexto, todas têm o mesmo significado. E agora vamos ao oposto dos sinônimos, que são chamados de antônimos. Então aqui eu dou uma definição bem prática. Antônimos são todas as palavras ou expressões que têm sentido contrário à outra. Exatamente. Às vezes ocorre uma confusãozinha, né? Quando eu estou explicando esse tipo de aula, porque vocês viram, gente? Sinônimos e antônimos no quarto ano, vocês viram no quinto ano, e estão revendo agora. E o motivo pelo qual há tanta repetição, às vezes, de uma classe gramatical ou de uma regra gramatical, é porque vocês precisam usar nas produções dos textos de vocês, não é mesmo? Na escrita de vocês. Então, por esta razão, há necessidade da repetição. Aí aqui, eu dou alguns exemplos de sinônimos, tá? Para vocês. Aberto, fechado, alto, baixo, amor, ódio, ativo, inativo, bem dizer, mal dizer. Bem dizer, gente, é algo bom, tá? E mal dizer, algo ruim. Bom, mal, bonito, feio, certo, errado, doce, salgado, rico e pobre e assim, entre outras. Aí, com sinônimos e antônimos, eu termino a primeira apresentação dessa classe gramatical, dessa parte da gramática. E no mesmo capítulo de vocês, também existem os gêneros textuais. E eu irei iniciar com o gênero carta. No capítulo especificamente,
fala da carta de reclamação. Mas para que a gente possa entender uma carta de reclamação, eu preciso que eu dê a definição de carta. Então eu coloquei aqui no slide a definição bem corretinha do que é uma carta. Então eu coloquei que é o meio pelo qual há uma comunicação. E essa comunicação ela envolve dezenas de gêneros textuais. Por quê? Porque existem vários tipos de cartas, gente. E aqui eu cito, ó, carta de ofício, cartas comerciais, o e-mail, né, que também é uma carta, um tipo de carta virtual, em que hoje é usada bastante, tá? Vocês ainda não utilizam, mas os adultos, né, eu, por exemplo, eu recebo bastante e-mail, gente. Carta pessoal, que é aquela carta íntima que você passa para um amigo ou para alguém da família. Carta ao leitor e carta de reclamação, que é justamente o gênero deste capítulo. As razões para a utilização desse gênero são variadas. Pode significar um convite, um agradecimento, uma troca de informações, um relato de acontecimentos. Então, as cartas elas têm N funções, gente, e vocês podem inserir nela. Então, é interessante também você perceber o grau de parentesco. Por exemplo, uma carta pessoal, há uma certa intimidade na escrita daquele texto, né? Já uma carta ao leitor, são geralmente cartas que a gente envia para algum jornal, alguma revista, né? Para darmos nossa opinião a respeito de alguma reportagem que a gente pode ter lido. A carta de reclamação, eu irei explicar detalhadamente nos próximos slides, né? Mas antes, vamos ver a característica geral de uma carta. Esse é o tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, ou seja, você irá enviar para alguém, seja para reclamar, seja um convite, seja uma informação, mas você tem que ter um destino, tá? Por isso é chamado de destinatário. E o remetente é você que está enviando a carta. É necessário que se utilize uma linguagem adequada ao tipo de destinatário, ou seja, se for uma carta pessoal, a linguagem muda, porque vai ser de uma forma bem íntima. Já uma carta ao leitor, uma carta de reclamação, não. Ela vai ter uma forma mais formal, menos íntima, que a carta pessoal. Aí aqui eu fiz um esqueminha no slide. A letra está um pouco pequena, mas aí eu irei ler para que vocês possam entender de uma forma mais adequada. Então lá em cima eu coloquei carta aberta, é escrita para promover a mobilização de um grupo para encontrar uma solução. Ou seja, é um tipo de carta que todo mundo pode ler. Esta carta geralmente ela é publicada em um jornal, em uma revista ou em um meio pelo qual um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas possa ter acesso. A linguagem é mais formal e trabalha com a exposição e a argumentação. A carta pode começar com o nome de um grupo, que vai recebê-la como um título. Então, a carta aberta, ela precisa ter um objetivo. Então, ela tem que começar pelo título, observando as opiniões das pessoas que irão ler. É produzida pelo cidadão que representa um grupo. Como eu falei para vocês, como ela é aberta, várias pessoas irão ler. Mas é necessário que o líder deste grupo seja o responsável pela sua entrega, distribuição. É escrita para ser apresentada, olha aí, publicada em órgãos públicos, em jornais ou em veículos de grande circulação de uma cidade ou entidade. Ou seja, uma sociedade enorme, um governo, um país, um município, um bairro. Por exemplo, a maioria dos bairros em que nós moramos tem associação de moradores, em que quando ocorre algo que envolve a sociedade, é publicada uma carta aberta para que todo mundo do bairro possa ter acesso. Então, esta é a definição da carta aberta. E a carta de reclamação? É um pouco diferente, gente, da carta aberta. A carta aberta geralmente não está reclamando de algo, está apresentando para se ter uma solução. A carta pessoal é algo pessoal de você para com o remetente, tá? Destinatário também. E a carta de reclamação é um pouco diferente porque o nome já está dizendo, está reclamando algo. Então vamos lá? A estrutura global e ao meio de publicação. As informações devem estar organizadas de modo claro,
tá? Se a carta for postada em site de reclamações na internet, a estrutura global poderá ser definida pelo próprio site. Ou seja, acontece geralmente quando se compra, por exemplo, eu comprei um celular pela internet e 2 dias após eu ter recebido esse aparelho, deu problema. Então eu irei o quê? Mandar uma carta de reclamação para aquela empresa, reclamando o ocorrido e exigindo uma solução. Ou poderia ser a demora. Por exemplo, eu comprei um livro, vocês sabem que eu amo, né? Livros e comprá-los, principalmente. Demorou. Lá dizia que 7 dias. De repente o livro demora 30 dias para chegar. Aí eu posso fazer sim uma carta de reclamação, reclamando a demora do meu livro e dando uma proposta para eles poderem resolver a solução. Então, por esta razão, chama-se de carta de reclamação, que por sinal nós fizemos em sala de aula, tá? Tem um exemplo no livro bem legal e vocês publicaram, eu dei até desenhos para que vocês pudessem produzir uma carta fictícia, tá? Uma carta da imaginação de vocês reclamando algo. E vocês foram muito bem, tá? Nessa aplicada. Pode ser manuscrita ou digitada e impressa. Então, ela pode ser destas 3 formas. Carta de solicitação é outro gênero, gente, inserido dentro da carta, em que ela tem o tipo de correspondência comercial produzida com o objetivo de fazer um pedido, solicitação ou algo a um destinatário. Por isso que o nome é carta de solicitação. Geralmente ela é escrita para que se venha pedir alguma coisa. Apresenta o nome da empresa pelo qual você está pedindo ou da instituição. Então, ela vai ter a mesma característica de uma carta normal, tá? De uma carta pessoal, por exemplo. Ela vai ter local e data, o remetente, destinatário, o assunto, claro que o assunto é o mais importante, a saudação, o corpo da carta, a despedida e a assinatura, que esta é a sequência normal de uma carta simples ou da maioria delas. A estrutura é a mesma. Terminando aqui, o gênero estudado, carta, especificamente a de reclamação, e os sinônimos e os antônimos, eu coloquei aqui, preste atenção, tá? As páginas do livro didático de vocês, do livro de português, do último capítulo do livro, tá certo? Então, vocês irão responder em casa, com calma, onde vocês estão agora, da página 51 a 53. E nos próximos vídeos eu irei fazer a correção adequada dessas atividades. Agora, nós iremos para a outra parte do capítulo, em que apresentam as palavras homônimas e as parônimas. Vocês viram sinônimas e antonímia, que no caso são opostas, não é mesmo? E agora, as homônimas e as parônimas também andam juntas, porém separadas. E para que vocês saibam a definição, eu irei explicar agora para vocês. Homônimas perfeitas. Existem as perfeitas, que são as homófonas. Então, as homônimas perfeitas são aquelas palavras idênticas na grafia e na pronúncia, gente. Grafia é escrita, tá certo? Então, toda vez que eu falar a palavra grafia, lembrem-se que é a mesma coisa, ou seja, um sinônimo de escrita. Então, ela é idêntica na escrita e na pronúncia, ou seja, o som é o mesmo, tá? Aí aqui eu dou um exemplo, ó. Morro de medo de andar sozinho à noite. Aquele morro é bem alto. Olha só, escreve-se do mesmo modo. O que faz ser uma diferente da outra, gente? O contexto em que elas estão inseridas. Esta é a única forma de você saber os significados diferentes daquela mesma palavra. Aí aqui, é preciso estudar e ler e se informar melhor, tá? Para vocês terem uma intimidade com as palavras homônimas, tá certo? Uma boa leitura, vocês leituras constantes, vocês vão começar a perceber estas diferenças. O próximo aqui, aí eu boto outro exemplo. Adquirir senso crítico. Ó, senso aqui, SS, tá? O próximo senso governamental será em boa parte eletrônico. Então, estas duas palavras, senso, pronuncia-se da mesma forma, não é mesmo? Mas o crítico, o senso crítico, ou seja, uma posição, eu adquiri uma posição.
E o censo governamental é contagem, gente, é como se refere-se a uma contagem. Então, esse tipo de palavra, ou seja, parecida na pronúncia e diferente na grafia ou escrita, chama-se de homófonas. Homófonas, fono, som. Então, elas são iguais no som ou pronúncia e diferente na escrita ou grafia. Então, aqui, palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia. E aqui, existem as homógrafas também. Então, são homônimas, homófonas, iguais no som e diferente na escrita, e homônimas, homógrafas, grafas, escrita. Então, iguais na escrita e diferente no som ou pronúncia. Então, aqui eu dou um exemplo. Eu cedo meu lugar para o senhor idoso que está de pé. Cedo meu lugar. Dar o seu lugar a outro. Então, ele sai do lugar dele e cede para um idoso. Já no outro exemplo, diz assim: as crianças acordam cedo para ir à escola. Ou seja, vocês crianças, né? Meus alunos acordam cedo para ir à escola. Cedo aqui é idêntica a outro cedo, não é mesmo? Na pronúncia, porém, significado na escrita e na pronúncia, porém, o significado diferente, não é? Cedo aqui é de ceder, verbo ceder, e o cedo aqui, advérbio, tá? Referindo-se ao tempo. Cedo, 6 horas da manhã, para alguns 5 horas, para outros 7. Então, cedo refere-se a antes, ou seja, um advérbio tempo. Aqui eu dou uma lista de exemplos para vocês, tá? Perdoar, absorver, aspirar ou sugar. Aprender, ganhar conhecimento, aprender, aprender algo, né? Capturar. Cumprimento com cumprimento, extensão. Cumprimento é uma saudação. Delatar, com delatar, denunciar. Dilatar, alargar. Despensa, com local para guardar algo. Dispensa, ato de dispensar, ato de mandar alguém embora. Docente, professor, eu sou uma docente. Discente é você, aluno. Então, a diferença é o quê? O um docente, e o diz, né? O IS no discente. Então, existe outro grupo, né? Nós vimos os grupos das homônimas, tá? Agora, vem os parônimos, que são palavras de significados diferentes que podem ser parecidas na grafia e na pronúncia, como eu disse para vocês. Este assunto é um pouco complexo, até porque você precisa ter um hábito de leitura, tá? Você precisa ter conhecimento mais das palavras para que não haja uma confusão. Então, os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, diferem no sentido, ok? Por isso é muito importante tomar conhecimento desses termos. Então, não é tão fácil a gente diferenciar uma palavra homônima de uma parônima, não é mesmo? Mas se você tiver o hábito da leitura, da escrita, fizer as atividades corretamente, com certeza você vai ficar com mais habilidade sobre esse assunto. Aí aqui eu dou alguns exemplos, né, dessas palavras. Elas têm sentidos distintos, mas a diferenciação gráfica e fonética se faz ligeiramente. As palavras homônimas, como nós estudamos, ou elas são iguais na escrita e na pronúncia, ou elas são iguais no som e diferente da pronúncia. Porém, quando você fala essa palavra, você vai ter um som muito parecido, gente. A mudança é numa letra, especificamente, né? Numa consoante ou numa vogal. Esta é a única diferença. Porém, quando você pronuncia,
ela tem ou uma diferença na pronúncia ou na escrita. Já as parônimas, elas têm sentidos distintos, mas diferentes na grafia e ligeiramente na escrita. Aí aqui eu dou 4 exemplos. Os alunos ratificaram, as hipóteses que fizeram. Significa confirmar. Próximo. Retificaram. Os alunos retificaram o trabalho antes de entregá-lo. Corrigiram. Então, ratificar com A, confirmar. Retificar, corrigir. O autor fez a descrição, como é, da cena, descrever, ou seja, ação de expor e contar detalhes. O autor chegou ao evento com descrição, ou seja, ele foi discreto, ele chegou sem ninguém ver, chegou lá e sentou, com o I. Tá ok? Então vocês perceberam que na escrita elas são bem diferentes também e na pronúncia, ratificaram, retificaram. Então você percebe bastante aí a diferença. E para terminar este assunto, eu coloquei aqui 2 desenhozinhos, 2 historinhas com estes exemplos. Então aqui eu usei Chico Bento, né? Ele diz assim, a mãe de Chico Bento fala para ele assim: Chico, você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Aí ele responde: não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Olha só, a mãe aqui falou barbeiro, gente, barbearia, corta cabelo, não é mesmo? Ele aqui, entendeu? Barbeiro bicho, barbeiro inseto. Olha só, mas eles escrevem-se da mesma forma. A única diferença é o contexto, né, que ele é inserido. Aí o próximo, tá? Quadrinho, eu coloquei assim: uma criança com uma placa e que estava escrita vendo o pôr do sol. Aí ele começa a gritar, né? A passar com a placa bem grande: vendo o pôr do sol, vendo o pôr do sol. E todo mundo olhando. Aí alguém diz assim: quanto quer pelo pôr do sol? Pergunta para ele. Aí ele diz, um pouco chateado: não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Olha só, gente. Vendo. Ele usou a mesma palavra, ver, né? De vender. Não é mesmo? Verbos diferentes, porém a conjugação é muito parecida. E aqui, aí ele diz: aproveite para ver também. Olha que bonitinho, não é mesmo? Então, estes foram 2 exemplos de palavras que são escritas na grafia e na pronúncia. São as palavras parônimas e as homônimas. E, para terminar o capítulo, existe outro gênero textual, que é o infográfico, tá? Eu coloquei uma imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas é uma menininha, um desenho de uma criança, em que, em cima diz assim: senhores pais e senhoras mães, hoje vamos ensinar os pais a ter amor e carinho pelos filhos. Então eles fizeram o quê? Eles colocaram várias frases de incentivo aos pais e o desenho de uma criança. Este tipo de informação é um gênero textual chamado de infográfico, que é um texto da atualidade que envolve vários elementos, como dados, números, imagens. As informações são compactas e precisas, e uma união de linguagem visual como verbal. Este tipo de gênero é recente, tá, gente? Com a informatização, houve a necessidade das escolas, das empresas, dos livros, utilizar esse tipo de gênero, até para informar melhor. E quais são as características? A conectividade e a interatividade entre o texto e a imagem, ou seja, os dois têm que estar ligados. A clareza no tratamento da informação, né? Até porque às vezes você lê um texto e você não entende, você precisa ler 3 vezes. E quando esse texto é acompanhado de uma gravura ou de um gráfico, um mapa, aí clareia, né? Mais rápido, né? Dá uma informação mais rápida. A imagem apresenta-se como a própria informação diz, né? Ela tem que estar realmente de acordo com aquele texto. E o texto é enxuto, é objetivo, é claro, é dividido em itens e com a linguagem direta para que não haja nenhuma dúvida. Aí aqui eu coloquei outro exemplo de um infográfico bem diferente daquele primeiro, tá? Da menininha.
Aqui eu coloquei um título. Primeiro você tem que ter um título para que aquelas imagens ela andem de acordo com este título. Quais são as fontes da poluição do ar? Né? Quais são as da poluição do ar? Aí eu coloquei aqui, ó, uma indústria, né? Indústria. Aí tem aqui a informação, a poeira, práticas da agricultura, né? Com máquinas, com tratores, a energia domiciliar, pessoas que usam ainda forno a lenha, né? Aquela fumaça. A deposição e manuseio do lixo também polui o ar. Então eu usei um infográfico para informar e ao mesmo tempo, através da imagem, vocês conseguirem observar o que polui o tempo. Então, tá vendo como é útil, gente? Vocês começam a captar a mensagem do título com as imagens apresentadas. Então, infográfico, por isso há essa junção, né? Da informação mais o desenho. E assim, eu termino o capítulo deste livro apresentando os exercícios para vocês fazerem sobre este tema, tá? São as páginas do livro didático. 59 a 60 refere-se ao infográfico encontrado no livro de vocês, tá? Então, é uma interpretação textual. E as páginas 63, 65 e 67 referem-se à gramática sobre sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. E nos próximos vídeos eu irei fazer as correções, tá certo? Então, até a próxima aula e Deus os abençoe.